estudando as 7 declarações de Jesus, que ele disse, eu sou. As primeiras, eu sou o pão da vida, lá em João 6:35, declarou depois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E João 8:12, onde Jesus disse que é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E essas declarações de Jesus são declarações muito fortes. Porque quando ele diz, eu sou, várias vezes ele diz, eu sou, ele está dizendo para um público judeu, que está familiarizado com a declaração do Senhor Jeová no Antigo Testamento, quando ele dizia, eu sou, o eu sou. Qual era o nome de Deus? Ele disse para Moisés. Moisés pergunta, quando eu for lá em Faraó, eu vou dizer o quê? Quem foi que me enviou? Qual é o nome do Senhor? Eu sou. É o nome do Senhor. Yahvé, Jeová, Javé. Certo? Quando Jesus faz essas declarações, eu sou, é uma declaração muito forte, porque ele não só está dizendo que é alguma coisa, mas ele está dizendo que ele é um com Deus. É tanto que aqui no capítulo 10, versículo 30, ele diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Em outros textos aqui de João, né, especialmente aqui do Evangelho de João, ele diz claramente, olha, eu sou. Lá no capítulo 8, versículo 58, capítulo 8, versículo 58, Jesus disse, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa declaração é forte. Ele não está dizendo, ele está dizendo que é o quê? Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está dizendo que é o quê? Ele é. Ele é o autoexistente, o supremo. Ninguém dá vida a ele, ele é a vida, ele é o gerador da vida, o autor da vida. Então, quando ele diz eu sou, ele está dizendo que é o próprio Deus. Então, essas declarações de Jesus são importantes por isso também. Mas é importante também porque são declarações do Evangelho, né? Sobre o caminho para se chegar a Deus. Como é que nós podemos alcançar a salvação? Como é que nós podemos ter o perdão dos pecados? É ter o pão da vida. É seguir a luz do mundo. E como hoje a gente vai ver, é passar pela porta das ovelhas. Então a declaração do Senhor Jesus aqui, capítulo 10, versículo 9, ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. De novo, João 10, versículo 9. Vamos ler junto, vamos? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém. Amado Deus, Pai querido, suplicamos Tua graça, auxílio do Teu Santo Espírito, para a nossa meditação dessa noite. Nos ajude, Deus. Teu Santo Espírito aqueça o nosso coração, que nada nos distraia. Que os seus irmãos que estão em casa, que não sejam também distraídos, que ouçam com atenção, que tenham suas Bíblias abertas, olhem as passagens indicadas. Pedimos, Deus, eu quebrante o nosso coração, reaviva cada vez mais essa igreja, para que ouça e pratique a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, antes de Jesus dizer que Ele é a porta, ele traz uma parábola. Jesus gostava de parábolas. Geralmente as parábolas de Jesus, especialmente registradas em Mateus, né? Mateus, em Lucas também, são parábolas que dizem respeito à vida no reino, o reino de Deus, o reino dos céus. Jesus dizia, olha, o reino de Deus é semelhante a... Aí ele contava uma parábola.
Uma parábola é uma ilustração, uma metáfora, que diz respeito, muitas vezes que dizia respeito ao reino de Deus. Não é uma ilustração para a vida comum, mas a vida no reino de Deus. Então Jesus conta uma parábola aqui que, na verdade, não é bem uma parábola sobre o reino de Deus, mas uma ilustração da vida pastoril para dizer o que ele é, para declarar o que ele é, como ele é, o que ele se parece. Só que metáfora, para quem estuda aí português ou estuda figuras, né, de linguagem, sabe que metáfora ela é uma comparação, mas ela é uma comparação mais direta. Uma comparação indireta seria uma símile, né? Então você diz, Nicolas é como Frodo. Então ele é parecido com. Mas se eu dissesse, Nicolas é Frodo, eu estou dizendo que ele é como Frodo, só que eu estou dizendo diretamente, ele é Frodo. É uma comparação também, só que ela é mais direta. E Jesus diz aqui nessa passagem, capítulo 10 como um todo, a ilustração principal aqui é de Jesus como pastor. Só que ele diz claramente, eu sou o pastor, o bom pastor, que é o que a gente vai ver semana que vem. Só que aqui nos versículos iniciais, ele diz que é a porta das ovelhas. E aí onde eu fiquei batendo cabeça essa semana. E fui olhar pregações, eu vi algumas pregações para conferir se é isso mesmo que eu estou entendendo. Jesus faz duas declarações que parecem não fazer sentido. Ele diz, eu sou a porta do curral das ovelhas e é também o pastor das ovelhas. E eu fiquei, peraí, é uma ilustração ou são duas? São duas metáforas. Por isso que aí eu vi os pregadores nessa passagem aqui geralmente pregam como um tema só, né? Jesus como um bom pastor. Só que, como nós estamos estudando as declarações de Jesus, quando ele diz, eu sou, ele diz claramente no versículo 9 que ele é a porta. No versículo 11 ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Então são duas declarações. Então hoje nós vamos estudar Jesus como a porta das ovelhas. Ele disse, eu sou a porta. Jesus conta então uma ilustração, né, uma metáfora, que é uma figura para ele mesmo, tanto como a porta, como o bom pastor, como ele vai dizer depois. Os versículos 1 a 3 diz assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. A imagem aqui é a seguinte, ovelhas de vários proprietários, não era só de um proprietário, mas ovelhas de vários proprietários, elas ficavam num local a céu aberto, né? Onde eram cercadas, geralmente cercadas por muros. E havia uma porteira, vou chamar de porteira, Jesus chama aqui de porta, mas eu vou chamar de porteira, nós estamos familiarizados. Havia uma porteira, e guardando essa porteira tinha um porteiro que ficava vigiando as ovelhas, inclusive e especialmente à noite, né? Vigiando de ataques de outras feras. De lá, desse local, né, dessa espécie de pátio, as ovelhas eram conduzidas pelo pastor, que poderia ser alguém que era pago para isso, né, para trabalhar como pastor, poderia ser o dono das ovelhas, que pastoreava as suas ovelhas. Não poderia ser alguém remunerado ou o próprio dono das ovelhas. Ia buscar as ovelhas no pátio das ovelhas e iam procurar pastagem, alimento, né, ou água nas regiões, nas terras da região ali. E o pastor ele tinha que estar disposto a lutar por suas ovelhas.
muitas vezes até se arriscando, né? Hoje a gente vê um amor tão grande hoje em dia pelos pets, né? Os animais, cachorro e gato agora é filho, né? Enfim, para mim animal é animal e gente é gente. Cristo não morreu para salvar cachorro. Mas tudo bem. Mas o pastor, ele era essa pessoa encarregada de proteger as ovelhas. E muitas vezes até se arriscando. Você tem um exemplo no Antigo Testamento de Davi. Davi, quando se dispôs para lutar contra Golias, você lembra quais foram as credenciais de Davi, o currículo de Davi? Diz, olha, rei Saul, eu vou lutar contra o Golias, contra esse gigante. Eu, o teu servo, quando eu estava pastoreando minhas ovelhas, já briguei com o urso, né? já matei um urso, outra vez eu matei um leão. Eu vou matar também esse incircunciso aí, Golias. Então, Davi conta esse exemplo, né? De um pastor. Esse é um exemplo de como um pastor protegia as suas ovelhas e muitas vezes até se arriscando por elas. Nós temos um exemplo clássico do próprio Davi, o pastor, né, falando sobre o pastor de Israel, lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E fala como o pastor cuida dos seus. Vocês sabem também que as ovelhas, elas não são, digamos, muito inteligentes. Quem tem cachorro, quem tem gato, sabe que gato nem sempre, né? Gato às vezes é desobediente, mas cachorro também. Mas cachorro, eles são, dependendo da raça, né? São fáceis de domar, eles cuidam de você, né? Tem raça que ele protege o dono, né? E parece que tem até uma certa inteligência. Nossa, que cachorro inteligente, olha, foi buscar o que eu pedi. Viu que fulano estava passando mal e latiu para salvar. Não tem cachorro assim, né? Pronto. É lindo. Agora, as ovelhas não são assim. As ovelhas são conhecidas por serem mais burras do que os burros. Porque elas se o pastor não tiver cuidado, elas podem se perder com facilidade. Né? Por isso aquela parábola da ovelha perdida. Elas podem acabar se desgarrando, se distraindo com outras coisas. Mas, com o pastor, as ovelhas elas acabam tendo um relacionamento melhor. Elas acabam sendo guiadas pela voz do pastor, né? Pelo jeito do pastor tanger as ovelhas, elas acabam conhecendo e se familiarizando. Então, naquele aprisco que tinha a porta, né? Alguém que tenta entrar aonde as ovelhas estão sem ser pela porta, certamente tem más intenções. Olha, quem entra pela porta das ovelhas, geralmente é o pastor das ovelhas. Se alguém quer entrar lá, pulando um muro, é alguém com más intenções. É um ladrão, é um salteador. E quando o pastor chega até o pátio das ovelhas, já é bem diferente. Ele chega, tem lá ovelhas de vários proprietários, vários donos. Como é que as ovelhas vão até o pastor? O porteiro abre a porta, o pastor chega lá, no aprisco, né, no curral. Chega lá, tem um monte de ovelha. Tem ovelha de fulano, de beltrano, de cicrano. Cadê as minhas? As ovelhas conhecem a voz dele. Né? Sei lá como é que chama. Não sei como é que chama a ovelha, não. Aí vem tudinho. Eita, estão chamando, bora, bora negada, bora. Coida. Uma águia, né? Eu lembro que quando chamava a galinha lá no terreiro lá da minha avó, lá no sítio Coité, ia dar milho por bicho, né? Era juntava 50 galinhas assim, atropelando umas às outras, as galinhas. Era a fúria das galinhas ali. Bom, eu não sei como é que chama a ovelha, eu nunca chamei, né? Aqui eu chamo assim, Elias, né? Pablo. Mas lá, no período bíblico, aí, né, naquela época, chamava as ovelhas e elas reconheciam rapidamente a voz do seu pastor.
E aqui diz no versículo 3, né? Que o porteiro abre, as ovelhas ouvem a voz do pastor, ele chama pelo nome e as conduz para fora. Ele chama, chega aí, negada, foi tudinho. E conduz, quer dizer, a ideia é que o pastor vai adiante, o versículo 4 vai dizer, o pastor vai adiante, elas vão seguindo tranquilamente. Conhece o cajado, conhece a voz, conhece o jeito de andar do pastor e segue. Versículo 4 e 5 diz assim, ó, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e seguem. Elas confiam no pastor e acompanham o seu pastor. Jamais seguiriam outra pessoa, pois não conhecem outra pessoa a não ser o seu pastor. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você conhece a voz do seu pastor? Não estou falando da minha voz, não. A minha voz você conhece bem. Que voz chata, né? Mas estou falando, se você conhece a voz do Supremo Pastor, do Senhor Deus, você conhece a voz dele? Sabe atender ao chamado dele? Sabe seguir as ordens dele? O meio de conhecer a voz do nosso Senhor é pela sua palavra. Se você não conhece, talvez esteja faltando Bíblia na sua casa, na sua vida. Talvez esteja faltando passar tempo com o Supremo Pastor, sendo treinada, perdão da expressão, sendo adestrada, né? Que a ovelha tem que ser adestrada, né? Para seguir a direção do pastor, o cajado do Supremo Pastor. As ovelhas reconhecem a voz dele e não conseguem ouvir outra voz de outras pessoas, de estranhos, de falsas doutrinas, porque conhecem a voz do seu pastor. Esse ensino aqui é estranho. Essa palavra aqui é muito estranha. Não parece com a voz do meu pastor. Eu não vou por aí, não. Agora, o que é que Jesus quis dizer com tudo isso? No versículo 6 diz que Jesus propôs essa parábola e eles não compreenderam o sentido daquilo. Peraí, o que é que Jesus está querendo dizer? Lembre-se, meus irmãos, Jesus curou um cego. Lá no versículo 9, né? Vocês lembram? O versículo 9 começa Jesus dizendo, os discípulos perguntando, quem pecou? Foi este cego ou foram os pais dele para que ele nascesse assim? Jesus disse, isso foi para que as obras de Deus sejam manifestas. Aí Jesus disse que ele é a luz do mundo. Vocês lembram disso? Enquanto é dia, eu sou a luz do mundo. Isso aqui vai servir para manifestar para o mundo que eu sou a luz do mundo. Jesus cura o cego de nascença. Depois os fariseus, os escribas sacerdotes vão questionar. Quem foi que lhe curou? Eu não sei. Foi um homem chamado Jesus. Mas você está mentindo, isso é muito estranho. Você não era cego, não. Não, eu sempre fui cego, os outros sabem aqui. E como é que você está dizendo que esse Jesus foi quem me curou? Eu não sei. Eu só sei que um homem chamado Jesus me curou. E os fariseus interrogam o cego. E depois, Jesus vê este cego novamente, né, e Jesus diz para ele quem ele é. Se revela ao cego. E Jesus disse para os fariseus, né, que os cegos de verdade eram eles. Porque não reconheciam a luz do mundo ali, o Senhor Jesus. Então Jesus está falando com os mestres da lei ali, os fariseus. Em geral, com os fariseus. Jesus ainda está no ambiente ali, no templo, talvez no pátio do templo, e dizendo para aqueles homens que ele é a luz do mundo, né? Que eles precisam reconhecer que neles subsiste o pecado, que eles são cegos, e só ele pode lhe dar vida, como ele fez com o cego, lhe dar visão. Então Jesus está falando com esses homens aqui, é nesse ambiente que Jesus está dizendo. Jesus conta essa parábola, Jesus conta esse fato, né, de como é a vida pastoril na época, e eles não compreendem o que é que Jesus quer dizer com isso. O que que significa?
E é possível que até mesmo os discípulos não tenham entendido bem o que é que Jesus quis dizer, porque Jesus estava com os discípulos aqui também. O que é que Jesus quis dizer? Ele vai explicar no versículo 7, ele diz: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Vocês estão lendo aí, ó, versículo 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Essa declaração é muito interessante. E ela fica mais interessante ainda, como eu disse, depois, quando Jesus vai dizer que ele é o bom pastor. Ele é a porta e o pastor. Como assim? Ele tange as ovelhas, ele abre para o pastor entrar, mas ele também é o pastor. Né? É interessante. Mas, como eu disse, está mais para duas ilustrações: a porta e o pastor. Ao dizer que ele é a porta, Jesus está dizendo aqui que ele é o único acesso possível para o rebanho de Deus. Ele é o único acesso, o único caminho, como ele vai dizer em João 14,6, o único caminho, o único acesso até o rebanho de Deus, que é o povo de Deus. Para fazer parte do povo de Deus, do rebanho de Deus, as pessoas têm de passar por Jesus. Porque Jesus é a porta das ovelhas. Essa afirmação é forte, meus irmãos, e é chocante, como eu disse. Jesus está nos dizendo que é somente por meio dele que alguém pode se aproximar do povo de Deus. No livro, na obra, aliás, História Eclesiástica, é uma obra bem antiga, dos primeiros séculos da era cristã. Agora, eu acho que ele é do 3º século, ou é do 2º, é do 3º século. Agora, enfim, estou muito bem da cabeça, não. Mas essa obra foi escrita por Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia foi um grande historiador da igreja. Por isso ele escreveu a obra chamada História Eclesiástica. Ele conta muitos fatos sobre a vida dos apóstolos, por exemplo, depois do Novo Testamento. O que aconteceu com João? João estava lá em Éfeso. O que aconteceu com Pedro? Pedro foi para onde? Vai contando esses fatos aí. É bem interessante. Eu indico vocês, irmãos, a procurar depois História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia, PDF, no Google. E você vai matando algumas curiosidades lá. Eusébio de Cesareia, ele gostava de registrar documentos também mais antigos para as futuras gerações, como a nossa geração. E ele registrou algumas memórias de um homem chamado Egésipo. Egésipo, nome estranho, né? Egésipo. Imagina a mãe chamando. Mas Egésipo escreveu as memórias dele. Ele viveu no início do 2º século. E ele escreve algo sobre o apóstolo João, sobre Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus. O que escreveu a carta, né? Provavelmente o que escreveu a carta de Tiago. E, conforme o registro de Eusébio de Cesareia, Tiago, ele foi questionado. Eu escrevi errado aqui. Mas Tiago foi questionado, foi interrogado pelos fariseus, os sacerdotes religiosos da época, né? Ele foi questionado sobre quem era a porta de Jesus. Você sabe que após o Novo Testamento, a perseguição contra os cristãos seguiu, né? Continuou. Certo? E muitos deles morreram tanto por perseguição de judeus, mas também com perseguição dos romanos. E Tiago foi questionado, então, na presença das pessoas. Quem era a porta de Jesus? A pergunta significava o seguinte: o que era a porta de que Jesus falou? E ele disse para aquelas pessoas: a porta que Jesus fala é a porta da salvação. Ele é a porta. Como se Tiago estivesse dizendo isso. Ele é a porta da salvação.
Aquilo foi considerado blasfêmia. Mas os líderes religiosos, com medo da população, que estava todo mundo crendo em Jesus, muita gente crendo em Jesus, por causa das palavras de Tiago. E muitos dos líderes religiosos disseram para Tiago: Tiago, nós vamos te declarar justo, nós vamos dizer que tu, Tiago, és o Tiago o justo, se você voltar atrás nessa declaração. Disser para as pessoas que Jesus é um impostor, por exemplo. Só que Tiago não disse isso. Tiago disse que Jesus é a porta da salvação. E esse foi de acordo com o registro de Egésipo, esse foi o estopim para que Tiago fosse morto. Diz que estavam numa posição alta, não sei, num andar elevado, né, de alguma casa, algum prédio. Tiago foi empurrado. Só que Tiago não morreu. Então eles tiveram que apedrejá-lo, de acordo com o relato de Egésipo. Então, foi morto por blasfêmia. Para os judeus, quando Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, é uma declaração blasfema. Ele está dizendo que para você fazer parte do rebanho de Deus, só é possível por meio dele, Jesus. E nenhum judeu hoje vai concordar com isso, vai achar absurdo. Vale lembrar que quando Jesus disse eu sou, ele está descartando a possibilidade de haver outro. Eu sou a porta, não tem outro. Só ele é a porta das ovelhas. É necessário passar pela porta, Jesus. Essa figura do povo como rebanho, irmãos, é bem conhecida no Antigo Testamento, é bem conhecida, é familiar aos judeus. Eles sabem que Deus é como um supremo pastor e o povo judeu, o povo de Israel, é um rebanho. Só que a declaração de Jesus é para dizer que ele é a porta para este rebanho. Por exemplo, no Salmo 23, versículo 1, diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então o judeu, quando lia aquela passagem, ele sabe que Deus, Jeová, é o nosso pastor. No Salmo 79, versículo 13, diz assim: quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. No Salmo 80, versículo 1, diz assim: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. Quer dizer, Deus é descrito como um pastor que conduz Israel, que conduz o rebanho dele, o povo. Ser parte de Deus, daqueles que ele chamou para a salvação e vida plena, é fazer parte do rebanho de ovelhas cujo pastor é Deus. Ser alguém salvo implica em fazer parte do povo de Deus. E Jesus está dizendo para os judeus, Jesus está dizendo para nós aqui, que para ser povo de Deus é necessário passar pela porta, que é Jesus. E é interessante que não só Israel é chamado de rebanho de Deus, mas a igreja também é. Por exemplo, em Atos capítulo 20, versículo 28, Paulo fala para os pastores de Éfeso, dizendo que Deus constituiu os pastores, os bispos, os presbíteros, para pastorear o rebanho de Deus. A igreja. A igreja é chamada de rebanho. Rebanho de ovelhas. Lembra como eu disse que as ovelhas são? Né? Cheia de sabedoria? Pronto. Igreja sem pastor é igreja perdida. É igreja que se perde com facilidade. Sem guia. Sem direcionamento, sem cajado. Sem a pata quebrada. Para não sair mais. Não tem? A dona Maroli que falava, olha, dona Maroli, olha, quando a ovelhinha
fica querendo sair do rebanho, o pastor vai lá e quebra a patinha dela, para ela não sair do lugar, e fica lá. Ela dizendo isso para disciplinar as pessoas, sobre a disciplina das pessoas na igreja. Igreja é chamada de rebanho. E para fazer parte da igreja, do rebanho de Deus, é necessário passar pela porta, Jesus. Aí o versículo 8 diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvido. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Provavelmente, irmãos, aqui é uma referência àquelas pessoas para quem Jesus está falando também, os mestres da lei, os fariseus especialmente, os líderes religiosos que estavam ouvindo ali a fala de Jesus. Eles vieram antes de Jesus, né? A gente vai ver semana que vem, domingo pela manhã, qual é a história dos fariseus e escribas, como é que eles surgiram aí no Novo Testamento. Mas eles vieram antes de Jesus. Eles já ensinavam ao povo acerca da lei de Moisés, nas sinagogas, no dia a dia, ensinando crianças, né? De crianças até adultos, ensinando sobre a lei de Moisés. Jesus chama esses líderes religiosos de ladrões e salteadores, que tentavam, por exemplo, intimidar os judeus. Se alguém queria seguir Jesus, os líderes religiosos logo intimidavam, ameaçavam excomunhão, né? Excomungar. Os religiosos gostavam, aliás, aqueles que acreditavam em Jesus eram, por exemplo, expulsos da sinagoga. Era escanteado pelos religiosos. Os religiosos gostavam de obter honra para si mesmos. Queriam ser os detentores da verdade ou do caminho para agradar a Deus. Eram os fariseus que queriam ser os detentores da verdade. Jesus diz que ele é a porta, mas os mestres religiosos da época são os ladrões que queriam tomar as ovelhas de Deus, levá-las para outro caminho, para outro aprisco. Jesus diz, né? Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos, no versículo 8. Os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as minhas ovelhas não lhes deram ouvidos. Algumas pessoas, quando leem essa passagem, de João 10, logo assimilam, logo presumem que o ladrão, o salteador ou o mercenário, como vai dizer nos versículos seguintes, é Satanás. Aí diz, né, vai dizer depois lá que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir, né? Versículo 10. Aí a gente diz logo, Satanás veio para roubar, matar e destruir, não é isso? Mas ele não está falando de Satanás, não. Ele está falando do mau pastor, do ladrão, do mercenário. Satanás faz isso, mas Jesus não está falando de Satanás. Está falando dos ladrões, salteadores. Aqueles que querem conduzir o povo de Deus, as ovelhas de Deus, para outros caminhos que não de Deus. Por outra porta, que não é a porta que conduz ao rebanho de Deus, que é Jesus. As ovelhas que não ouviram, né, os salteadores e ladrões, não são todos os judeus, claro, porque nem todos creram em Jesus. Mas os que creram em Jesus, creram porque encontraram nele a porta que dá acesso ao aprisco de Deus. Porque os seguidores de Jesus se negam a ouvir falsos messias, falsos pastores. Eles reconhecem a voz do seu pastor. Essa voz aí é de ladrão, eles querem pegar a gente. Corre, corre ovelhas, corre. Lá vem um ladrão. Falsos pastores. E o versículo 9 que a gente leu inicialmente diz que Jesus é a porta da salvação. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, o que é que acontece? Será salvo.
Ele diz aqui, meus irmãos, um dos benefícios de passar por ele, a porta, é receber a salvação. Como é que alguém pode passar pela porta por Cristo? Como é que alguém pode? É obviamente que aqui é uma figura. A gente não passa por Jesus. Cadê Jesus? Eu quero passar por ele. Não é isso. Hoje nós vamos fazer a sessão da passagem. Jesus vai estar aqui na porta da entrada da igreja e nós vamos passar por ele. Não é isso. Talvez alguma igreja já inventou isso. Bem fácil. Já fizeram tanta coisa, né? Mas o que significa passar por Jesus? No Evangelho de João, a ênfase que é dada, o propósito do livro, é levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E ao crer que ele é o Cristo, o Filho de Deus, nós recebemos vida eterna em seu nome. É o que diz João 20, versículo 31. Esse é o propósito do livro. É crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O que significa, então, passar pela porta para entrar no aprisco das ovelhas? É crer que Jesus é o Cristo, que ele veio enviado por Deus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, para morrer na cruz pelos nossos pecados. João 3,16, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é passar pela porta, é crer. Crer que ele é quem ele diz ser. Quem assim crê, ele diz aqui que é salvo, recebe a vida eterna, recebe o perdão dos pecados diante de Deus Pai. Ele é salvo, olha só, ele diz que quem passa por essa porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Quer dizer, nós vamos fazer parte do povo de Deus. Mas o privilégio maior começa na salvação. Nós recebemos a salvação por meio de Cristo Jesus. Salvação de quê? É salvação do inferno? Então, também. Mas você sabia que isso é o de menos? É salvação dos nossos pecados. É salvação da inimizade contra Deus. A pior coisa que tem no mundo não é nem o inferno. Se é que eu posso dizer isso. Mas a pior coisa do mundo, o inferno é só um reflexo disso, né? Da pior coisa do mundo, é ser inimigo de Deus. Essa é a pior coisa. É ser inimigo de Deus. É você chegar diante do Supremo Juiz e ele dizer: eu não conheço. Eu não sei quem é você. Saia daqui. Não lhe conheço. Vá para o inferno. Sabe quando as pessoas dizem, né? Eu quero é que fulano vá para o inferno. Vá para o inferno você. Isso é Jesus que vai dizer para os inimigos dele um dia. Vá para o inferno. Para onde está o diabo e seus anjos. A pior coisa no mundo é ser inimigo de Deus. É chegar diante de Deus um dia e ele dizer: eu nunca vos conheci, eu não sei quem vocês são. Mas o privilégio de passar pela porta das ovelhas é porque o Supremo Pastor nos conhece. E a gente conhece ele. Porque a gente conhece a voz do pastor. Aí Jesus vai dizer: eu conheço vocês. Porque eu conheço minhas ovelhas. Olha a orelhinha, peludinha. Olha aqui, ó, tem uma falhinha bem aqui. Foi naquele dia que eu estava nas pedras, eu arranquei. Eu conheço minhas ovelhas. E você é minha ovelha. Então venha para cá, venha para esse lado daqui. Não vem para a esquerda não, vem para a direita. Sem querer. Perdão dos pecados, salvação, é o primeiro benefício que a gente recebe quando passa pela porta. Mas tem outro, né? Não basta a salvação, mas Jesus nos garante outras coisas. Ele diz no versículo 9, se alguém entrar por mim será salvo,
Aí o que acontece? Entrará, sairá e achará pastagem. Quer dizer, você vai entrar e você vai sair. Como assim? Eu posso entrar no aprisco do Senhor, fazer parte do povo de Deus, e posso sair do povo de Deus. Não é isso. Você passa pela porta. Se você passa pela porta é porque você é de lá, é daquele rebanho. Se você entra e sai é porque o pastor vai levar você vai nos levar aonde tem pastagem, onde tem águas tranquilas, onde tem lugar para descansar, né? Quer dizer, nós vamos ser conduzidos pelo pastor. Entrará, sairá e achará pastagem. Ele vai nos levar para onde tem água, onde tem comida, onde tem sol, onde tem sombra. Está dizendo que Jesus vai nos proteger e vai nos alimentar. Deus cuida das suas ovelhas. E aqui, meus irmãos, é uma indicação de que aquelas promessas do Salmo 23, o Salmo de Davi, o Salmo do pastor e o pastor do Salmo, aquelas promessas do Salmo 23 se cumprem em nós por meio de Jesus Cristo. Quem passa pela porta pode dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em campos verdejantes, me leva para junto de águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse é o pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque o pastor está comigo. O bordão, o cajado dele me consola. Ele prepara para a ovelha um banquete na presença dos inimigos, unge a cabeça com óleo e o cálice transborda. Quer dizer, derrama bastante óleo da sua unção, da sua presença. Então, as promessas do Salmo 23 se cumprem em nós, se cumprem na igreja, por causa de Cristo Jesus, a porta das ovelhas. Quem passa pela porta recebe esse cuidado de Deus, o cuidado que ele precisa. Ou seja, meus irmãos, Jesus Cristo é o único meio para desfrutar do cuidado de Deus, da proteção, da providência. É o nosso supremo pastor, Jesus Cristo. Ele é chamado, Pedro chama ele na carta de 1 Pedro, Pedro chama Jesus de supremo pastor. É o nosso supremo pastor que nos garante o cuidado, a proteção, a provisão, aquilo que nós precisamos. E, portanto, quando em aperto, nós podemos recorrer ao pastor. Ele ouve, ele nos conhece. Ele reconhece a voz da ovelha que está berrando e está chorando, lá no cantinho do aprisco. Aquela ovelha ali está sofrendo. Deixa eu ir lá olhar a bichinha. Ele reconhece. Mas ele não reconhece todas as ovelhas do mundo. Há ovelhas que não fazem parte do rebanho dele. Não são suas ovelhas. Porque não passaram por ele, pela porta. E Cristo é o único meio para quem deseja ser parte do povo de Deus. Para quem deseja ser salvo, receber o perdão dos seus pecados, para ter a vida eterna, vida plena em Deus. Cristo é o único meio, a porta, a única porta possível. Então, se alguém deseja se render ao Senhor Jesus, se render ao Senhor Deus, creia. Deposite a sua fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus que foi enviado para morrer pelos nossos pecados. Quem crê nele tem a vida eterna. É simples, mas é transformador. Que nós, irmãos, Igreja do Senhor, rebanho do seu pastoreio, possamos descansar confiando na provisão do nosso Supremo Pastor, possamos confiar naquele que nos chama, sabe para onde está nos guiando. Ele não vai nos levar
para os piores lugares. Ele vai nos conduzir para águas de descanso. Ele vai nos levar para a parte dos verdejantes. Ele não vai nos deixar padecer. Então, que nós confiemos em Cristo, a porta que nos levou a fazer parte do povo de Deus hoje e que nos levou a desfrutar das bênçãos de ser ovelhas dele.